A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estudar Gênesis 19, um capítulo que nos ensina sobre o juízo de Deus, mas também sobre sua misericórdia para aqueles que escolhem obedecer. Ló, sobrinho de Abraão, é um exemplo de fé em meio a um mundo corrompido, e a história de Sodoma e Gomorra nos alerta sobre os perigos da desobediência e do pecado. Vamos abrir nossos corações para que o Espírito Santo nos revele lições valiosas que podem transformar nossa vida. Oremos para que Deus nos dê entendimento e nos prepare para aplicar sua palavra. Senhor, abra nosso coração para compreender tua palavra, que possamos ouvir, aprender e viver cada lição que nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vo-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei.
não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vendemos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Amém. Louvado seja Deus. Cada detalhe desta narrativa nos chama à obediência e nos mostra a importância de confiar na direção de Deus. Palavra pastoral. O juízo de Deus e sua justiça. Gênesis 19 nos mostra que Deus é justo e que o pecado traz consequências inevitáveis. Sodoma e Gomorra eram cidades profundamente corrompidas, e o Senhor agiu com justiça ao decretar seu juízo. Mas mesmo neste juízo, percebemos que Deus age com sabedoria e propósito. Ele não destrói sem avisar, e sempre oferece uma oportunidade de arrependimento. Para nós, isso é um chamado à reflexão. Como estamos vivendo diante de Deus? Estamos escolhendo o caminho da justiça e da obediência, ou nos acomodamos no pecado e na indiferença espiritual? Graça para os que obedecem. Apesar do juízo, Deus mostrou misericórdia a Ló e sua família. Ele enviou anjos para guiá-los e salvar suas vidas. A graça de Deus não é automática. Ela requer fé e ação. Ló precisou confiar na orientação divina, mesmo em meio ao perigo. Isso nos ensina que, quando obedecemos a Deus e seguimos suas instruções, Ele garante proteção e provisão, mesmo nos momentos mais difíceis. A escolha da obediência. Ló teve que escolher entre permanecer em Sodoma e se afastar do pecado. Sua decisão de obedecer resultou em salvação. Muitas vezes, Deus nos dá escolhas claras: permanecer no erro ou seguir seu caminho. A obediência exige coragem, mas traz liberdade e bênção. Devemos aprender a discernir a voz de Deus e a agir conforme sua vontade, sem hesitar ou olhar para trás.
Perigos da desobediência e da influência do mundo. A destruição de Sodoma e Gomorra é um alerta sobre os efeitos devastadores do pecado e da corrupção. Quem se apega aos padrões do mundo e rejeita a palavra de Deus corre risco de perder as bênçãos e a vida espiritual. Devemos manter nossos corações separados do que é contrário à vontade de Deus, protegendo nossa fé e nosso relacionamento com Ele. Confiança na direção divina. Os anjos guiaram Ló e sua família para fora da cidade, mostrando que confiar em Deus é essencial. Mesmo quando o caminho parece incerto ou perigoso, a direção de Deus garante segurança e vitória espiritual. Nossa fé deve ser ativa, ouvir, obedecer e caminhar conforme Ele nos conduz, sabendo que Ele é fiel para nos proteger. A urgência de responder ao chamado Ló precisou agir rapidamente, sem hesitar. A obediência procrastinada pode custar caro. Quando Deus nos chama a deixar algo ou mudar de direção, devemos responder com prontidão e confiança. Este subtópico nos lembra que a prontidão espiritual é vital para escapar do juízo e experimentar a graça de Deus. Resumo pastoral. Gênesis 19 nos ensina que Deus é justo, mas também cheio de misericórdia. Ele nos oferece graça e proteção, mas exige obediência e fé ativa. A história de Ló é um convite para refletirmos sobre nossas escolhas, sobre como reagimos ao pecado e à influência do mundo. Quando obedecemos, confiamos e seguimos a direção de Deus, experimentamos a vida abundante e a proteção divina. Aplicação final. Esse capítulo nos ensina que obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é necessário para a nossa proteção e bênção. Quando ignoramos a direção divina ou nos apegamos ao que é prejudicial, corremos o risco de perder oportunidades de salvação e viver consequências dolorosas. A desobediência é inimiga da proteção de Deus, e a fé é o que nos sustenta mesmo em meio ao juízo e ao perigo. A vida cristã é marcada por momentos em que precisamos tomar decisões rápidas e corajosas, confiando que Deus nos guia. Ló e sua família precisaram agir prontamente, deixando para trás tudo que conheciam, e só assim foram salvos. O que fazemos nesses momentos determina se caminharemos com segurança na graça de Deus ou se enfrentaremos dores e perdas desnecessárias. Mas há também uma mensagem de esperança para aqueles que falharam ou hesitaram. Assim como Deus não abandonou Ló, Ele também não nos abandona quando nos arrependemos e voltamos à sua vontade. Ele é capaz de nos tirar de situações perigosas, nos conduzir à segurança e restaurar nossa vida, mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, confie na direção de Deus. Obedeça prontamente, mesmo quando o caminho parecer difícil ou incerto. E se você já hesitou ou desobedeceu, volte para Ele. Porque o Deus que vê todas as coisas é também o Deus que protege, restaura e conduz a vida plena na sua graça. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por Tua palavra que nos ensina justiça, obediência e misericórdia. Hoje pedimos que nos ajudes a discernir o caminho certo, a obedecer prontamente aos Teus mandamentos e a confiar na Tua direção. Protege-nos do pecado. Afasta-nos das influências do mundo e fortalece nossa fé para que, mesmo em meio a desafios, possamos caminhar com segurança e paz. Abençoa nossas famílias, nosso trabalho e cada decisão que tomarmos, guiados por Ti. Que possamos sempre experimentar a Tua graça e compartilhar o Teu amor com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Que esta palavra tenha tocado seu coração, renovado sua fé e lembrado que o Senhor da Aliança é fiel, imutável e poderoso para cumprir suas promessas em sua vida. Se este vídeo trouxe edificação, não deixe de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo da nossa série, a Bíblia capítulo por capítulo.
Assim você poderá acompanhar cada estudo e receber sempre uma palavra que fortalece sua fé. Deixe também seu comentário, compartilhando como Deus tem agido na sua vida ou qual lição você mais aprendeu hoje. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa e ser encorajado pela palavra do Senhor. Que a paz, a graça e a presença de Deus estejam com você todos os dias da sua vida. Continue firme na fé, obedecendo à direção do Senhor, confiando em sua proteção e vivendo na esperança da sua misericórdia. Nos vemos no próximo capítulo, com mais lições profundas da Bíblia que transformarão sua vida.